Já estamos aqui com o professor Adriano na nossa sala. Queremos desejar boas-vindas, professor Adriano. Vou te apresentar aqui rapidamente, para a gente já te passar a palavra. Então, esse tema do ensino híbrido, não poderíamos deixar de fora da nossa programação. A gente vê aí que, mais do que uma possibilidade que se mostrava há muito tempo, hoje é uma exigência, é a solução que nós temos para alcançar ali da melhor forma o envolvimento, a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o professor Adriano Canabarro Teixeira, ele concluiu o doutorado dele no programa de pós-graduação em Informática na Educação, na Federal do Rio Grande do Sul, e ele realizou também um estágio de doutorado na Universidade de Roma, Treviso, Itália, é pós-doutor em Educação, também pela Federal do Rio Grande do Sul, com apoio do CNPq, pós-doutor sênior do CNPq no programa de pós-graduação em Informática na Educação. Atualmente é professor titular na Universidade de Passo Fundo, onde ele atua no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado, e também no programa de pós-graduação no ensino de Ciências e Matemática, mestrado e doutorado, ambos da Universidade de Passo Fundo. Ele é pesquisador, líder do grupo de pesquisa digital na educação e é responsável pelo programa de extensão Multirão pela Inclusão Digital. É também o idealizador dos Seminários Nacionais de Cultura Digital, coordenador das 6 primeiras edições desse evento, e o idealizador dos projetos Berçário de Hackers, Escola de Hackers Avançada, Academia White Hat da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, é líder do grupo de educadores Google Passo Fundo, membro da Rede de Inovação para a Educação Brasileira, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, da Rede Nacional de Ciência para a Educação e da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, sócio fundador da TF Educacional e CEO de Pesquisa e Criatividade do B-Lab Learning Space. Já realizou conferências no TED Talks, então a gente acredita aí que muitos já o conheçam, e também na Campus Party Brasil, que é um grande evento também de referência na área de tecnologia. Professor Adriano, sinta-se acolhido por cada um de nós. Não nos conhecemos pessoalmente, mas esperamos que após passar tudo isso a gente tenha oportunidade. Agradecemos a sua disponibilidade desde já e passamos então a palavra. Muito obrigado, professora Ana. Vocês me escutam bem? Me mantenham aí informado sobre como é que está a recepção. Está tudo bem? Estamos escutando bem? Sim? Ótimo. Sim. Perfeito. Está ótimo. Eu vou pedir também a gentileza de liberar o compartilhamento de tela, para que eu possa compartilhar minha tela. Enquanto eu vou agradecendo a professora Ana, irmã Adair também, pela oportunidade de poder estar colaborando com os colegas da Rede Salesiana nessa discussão que é tão importante, tão estratégica e tão potente para a educação. Eu já vou compartilhar aqui minha tela, legal, já estou conseguindo, você deve estar vendo. Isso, valeu. Também a minha tela, certo? Isso, estamos vendo já. Tá, muito obrigado. Então, assim, eu estou vendo que tem um conjunto grande de colegas aqui, estou muito feliz de poder conversar, são 413 pessoas, e para que a gente possa ter agilidade no processo e poder discutir, eu criei dois espaços especiais aqui, tá bom? Um deles eu vou mandar no chat para vocês já. Opa, passou antes. Um deles eu vou mandar no chat para vocês já, que é o endereço para vocês fazerem perguntas, tá certo? Vou mandar no chat aqui. Chat, já estou mandando, todo mundo deve ter recebido. Se alguém quiser testar, pode testar, tá certo? Então, quando vocês fizerem perguntas, ele vai aparecer numa telinha, que eu não sei se vocês veem a minha telinha agora, estou na dúvida, que apareceu na frente, vocês vão ver. Sobre questões que a gente vai conversar. A gente não tem muito tempo, então eu me comprometo com vocês a responder outras questões na sequência, tá bom? Se precisarem. Eu já passei para vocês o endereço, se alguém puder testar, eu agradeço. Embaixo tem um outro link legal, importante, que é esse aqui, bit.ly/rsb18agro, que é dar acesso a esses slides. A gente compartilhou um PDF, só que depois que eu mandei o PDF, já fiz alterações, então se quiserem o slide da última versão, tá aqui, tá bom? Então vamos começando, vai ficar tudo gravado para a gente poder conversar. E podem me buscar nas redes sociais Adriano C. Teixeira, no Insta e no Face.
Eu tenho que fazer uma confissão aqui, pessoal. Professora Ana, irmã Daí, outras colegas que fazem parte da gestão. Eu fiquei muito feliz de poder estar conversando com vocês, todos esses colegas da rede, mas eu não estou aqui por vocês. Olha só, eu tenho que ser muito sincero. Eu estou aqui conversando com vocês por causa dessas duas pessoas aqui. Da Vitória, que está lá. Oi, Vi. Davi, que está lá no fundo, deu um tchauzinho. E do Gregório, que está lá embaixo, porque o Gregório, agora em tempos de pandemia e de isolamento, ele se multiplicou por 5, então estão 5 Gregórios correndo. Mas porque se um dia eu matricular os meus filhos em alguma escola da rede salesiana, eu vou precisar muito que vocês tenham escutado o que eu falei. Então, é por essas duas crianças que eu estou conversando com vocês agora. Por enquanto, não teve nenhuma pergunta lá, hein? Tá no chat. Vamos lá. E eu quero, assim, já de antemão, pedir desculpa por qualquer coisa que pareça muito incisiva, sabe por quê? Quando o tempo é pouco, a gente tem que fazer as pessoas pensarem, do ponto de vista de concordarem, discordarem. Com certeza vocês devem lembrar daquela história de para mim, ou é quente ou é frio. O morno não me interessa, né? Quem falou isso foi Jesus Cristo. Então, mas eu quero trazer uma outra questão que me guia muito quando eu tenho pouco tempo para conversar, que é dessa senhora aqui. Ela diz o seguinte: não permita que ninguém passe por você sem se sentir tocado. Então, o meu objetivo é exatamente isso. Olha lá, 2 pessoas já colocaram mensagens ali, perguntas. É trazer elementos para fazer pensar, para verificar em que medida o que a gente faz, de fato, prepara aquela criança lá para que ela possa, no futuro próximo, fazer parte das soluções dos problemas do mundo e não dos problemas do mundo, que possa fazer parte da construção de situações e de soluções e criativas e de resultados para que as pessoas possam ter uma vida mais plena também, tá certo? Então, feito isso, não fiquem bravos e bravas comigo, coloquem ali, a gente vai conversar sobre esses elementos ligados ao ensino híbrido. O que aconteceu? Dia 18 de março, todo mundo estava preparado para dar uma aula desse jeito aqui, e à noite tiveram que dar uma aula desse jeito aqui. Todo mundo estava preparado para ir para a sua escola, para ir para a sua universidade, lá para encontrar os estudantes, e de uma hora para outra a gente teve que passar para isso. E quem ficou no meio dessa jogada foram os próprios estudantes. E eu vou contar uma outra coisa para vocês, porque é importante que a gente veja essa nossa conversa como uma conversa estratégica, porque esse processo de ensino remoto, ensino híbrido, ele é cíclico. Nós vamos continuar nele por 2 motivos. É só olhar o que está acontecendo na França, em Portugal, na Alemanha, em estados que já abriram, a gente está abrindo e fechando. E por um outro motivo, essas crianças vão ter um contexto de ensino híbrido muito forte na vida delas. Portanto, construir um projeto de ensino híbrido humanizador, criativo, voltado ao futuro é mais um serviço que a gente presta para as nossas crianças, tá certo? Esse cara aqui, o Isaac Asimov, em 1964, ele diz o seguinte: 64, pessoal. Eu que sou velhinho não tinha nascido ainda, tá? Você terá um teclado onde você digita as suas perguntas. Eu acho que isso também pode acontecer com um comando de voz. Você poderia falar essa coisa e essa coisa poderia falar com você. Tenho algo aqui que pode te interessar. Pessoal, 64 a internet só estava nos laboratórios dos centros militares. E esse cara, o Isaac Asimov, que agora nesse ano estaria fazendo 100 anos de nascimento, ele já trouxe esse negócio. Essa entrevista dele está disponível nesse link. Portanto, quem tem um PDF não vai poder ver, mas quem pegou aquele endereço inicial, eu vou fazer isso aqui agora para vocês, vou mandar o endereço dos slides para vocês agora, vão poder ter acesso a esses slides com multimídia, tá bom? O que está acontecendo agora, eu vou dizer uma coisa para você, professor e professora, e aqui é uma terapia de grupo. A gente foi avisado que isso aconteceria. Ninguém pode dizer que foi pego de calça curta, tá bom? Por quê? Porque em 1941, o Instituto Universal Brasileiro começava com educação à distância, tá certo? Eu me lembro dos divisos de Tio Patinhas, quem é mais ou menos da minha geração, tinha sempre um cartezinho do Instituto Universal Brasileiro. Em 1980, a Universidade de Stanford começou a primeira experiência com ambientes virtuais de aprendizagem. Em 2000 já tinha smartphone e coisas na nuvem há muito tempo, tá certo? Então, olha só, 2000 são 20 anos atrás. Muito provavelmente, muitos professores que estão nos escutando, desses 408, não eram nascidos ainda em 2000.
O passado nos avisou e o futuro também. Não sei se vocês viram os Jetsons. Olha só, os Jetsons tinha videoconferência com o chefe durante o dia, consulta médica online, ginástica online, muitas vezes chamadas com amigos e familiares. Não estou dizendo que o contato físico não é importante. Eu só estou dizendo que já tinha muitas coisas no passado e no futuro que nos diziam, olha, tem coisas que só vão ser possíveis a partir da tecnologia, ou que a tecnologia vai trazer possibilidades para nós. Então, nós fomos avisados. Aqui tem mais uma, partindo do princípio que nós fomos avisados, tem alguns caras que já estão pensando esse mundo da educação que acontece em parte online. Esse cara aqui, o Jorge Siemens, tem o link para esse arquivo dele, esse artigo Conectivismo, uma teoria de aprendizagem para a era digital, e ele coloca o seguinte, no mundo de tanta informação, mais vale a minha capacidade de localizar e valorar a informação do que tê-la armazenada no meu cérebro. Ele coloca também que a aprendizagem também se dá com a interação em dispositivos não humanos. Tem um monte de coisas legais aqui para a gente dar uma olhadinha, tá bom? Nós, educadores, temos que sair da empiria também nessa área da tecnologia, porque já tem muita coisa criada. Esse cara aqui é o Juan Inácio Pozo. O Juan Inácio Pozo, ele é um psicólogo catalão, e ele coloca o seguinte, essas tecnologias, que às vezes nos causam um certo calafrio, elas vêm para nos libertar, olha só, vêm para nos libertar daquilo que é das tarefas mais escravas e rotineiras. Elas liberam os nossos recursos para mais nobres empenhos. Elas multiplicam nossas possibilidades cognitivas. Eu acho muito legal e é verdade isso desde que a gente veja a tecnologia como parte de um processo metodológico orientado à formação integral do ser humano, para que se ampliem as possibilidades de acesso à informação e qualifique a produção do conhecimento. Esse livro aqui, do Marco Silva, chamado Sala de Aula Invertida, eu estou dando uma corridinha para não segurar muito vocês. Se tiver muito corrido, vocês me digam, Adriano, está muito corrido. Tarará, tarará. Estão me escutando bem? Eu vi que a irmã Carmelita pediu para aumentar o som. Melhorou? Eu posso falar um pouco mais alto, tá certo? Mas vocês vão me ajustando aí. A pergunta, vou virar aqui, o Marco Silva, na Sala de Aula Invertida, colocava o seguinte, a sala de aula inforica pode ser pobre em interatividade, enquanto que a sala de aula infopobre pode ser rica em interatividade. Portanto, o que eu digo para vocês é que eu, Adriano Teixeira, como pesquisador e como pai, se eu tivesse que escolher entre uma das duas, eu escolheria a sala de aula infopobre e rica em interatividade. Se eu pudesse criar essa sala de aula, e é possível criar, eu faria uma sala de aula inforica e rica em interatividade. Não importa se é presencial ou se é digital. Melhorou o áudio, pessoal? Vão me dizendo aí. Irmã Carmelita, eu estou vendo o seu vídeo, me faz um ok se melhorou o áudio ou não. Se está melhor de escutar, que daí eu posso... Melhorou um pouquinho? Pera aí que eu vou resolver essa situação já. Vou aumentar um pouco o áudio aqui e vocês me digam como ficou. Dispositivos, microfone interno. E agora melhorou o áudio? Agora veio, irmã. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Eu estou gostando muito do teu mouse. O meu mouse ajuda a ver as coisas aqui. Vamos lá. Tá ok. Ficou um mauzão aqui. Vamos lá. Vou continuar e voltamos para cá. Então, a questão aqui é a sala de aula inforica, que pode ser pobre em interatividade, essa não me interessa. A sala de aula infopobre, que pode ser rica em interatividade, essa me interessa. E se a gente puder colocar, porque a interatividade tem a ver com metodologia, com movimento, né? E a questão do infopobre tem a ver com tecnologias, né? Então, trazer um pouco mais de tecnologia para esse método pode ser bem legal. Na última entrevista que o Humberto Eco deu, tá certo? A última entrevista que o Humberto Eco deu em vida, aqui está o link para vocês assistirem, ele falou o seguinte, olha, o papel das instituições de ensino nesse momento onde tem tanta informação aí, onde a gente pode acessar a informação à distância, é basicamente dois. Colocar as pessoas junto, e aqui eu quero fazer um parêntese, aqui nós estamos juntos também, tá certo? E dois, ensiná-las a trabalhar junto. Isso é fundamental. Quando a gente estiver junto, como nós estamos agora, é fundamental que a gente interaja. É fundamental que a gente crie condições de poder discutir. É fundamental que a gente mobilize o principal recurso que a gente traz
para o jogo, que é o quê? O smartphone. Mentira. Os nossos cérebros. Esse é o principal recurso com o qual nós temos que trabalhar quando estamos juntos. Muito bem, vamos lá. Já vamos chegar no ensino híbrido. Olhem o que é essa definição de educação do Piaget. A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, homens que sejam criadores, inventores e descobridores. Criar coisas novas e não repetir o que os outros fizeram. Criadores e não usuários de alguma coisa. Inventores e não alguém que usa o que outro inventou. Descobridores. Tem um cara que eu gosto muito chamado Carl Sagan, que é um astrofísico norte-americano já falecido. Ele dizia o seguinte: eu não quero acreditar, eu quero saber. Essa é a essência da educação. É alçar as pessoas a um patamar onde elas possam saber como as coisas funcionam e não somente acreditar que as coisas funcionam de determinada forma. Pois é, fui para a internet, olha só, alunos da rede pública planejam reprovar de propósito para aprender de verdade em 2021. Pessoal, isso aqui, sabe o que é? Não, desculpa, não é culpa do ensino híbrido. Não é culpa só do coronavírus. Não é culpa do ensino remoto. Isso aqui é um somatório de coisas que quando a gente teve que fazer aquilo que a gente faz na escola, num ambiente remoto, a gente se perdeu absolutamente e as mazelas que já existiam afloram, tá bom? É bom que a gente pense sobre isso. O que o relatório Futuro das Profissões diz sobre as competências que um ser humano precisa ter, o profissional do século XXI precisa ter? Pensamento crítico, fundamental em qualquer situação. Resolução de problemas, estratégico para que eu possa fazer diferença no mundo, e criatividade para que eu possa fazer mais com menos, para que eu possa criar soluções inusitadas, diferentes. Esse também é o papel da educação e vai muito na linha do que o Piaget coloca, tá bom? Agora, em janeiro de 2020, saiu esse relatório, ó, Escolas do Futuro. Eu selecionei algumas das skills, né, das competências que ele coloca que é fundamental para o cidadão do século XXI. Uma delas, inovação e criatividade. Ninguém inova se tem medo de errar. Ninguém inova se nunca pisou no makerspace. Ninguém inova se é incapaz de trabalhar com projetos. Ninguém inova se nunca foi colocado frente a frente a situações em que pode fazer escolhas. E, olha aqui, ó, competências na área também de tecnologias. Competências interpessoais e assim por diante. Então, aqui tem alguns elementos que vale a pena para nós, escolas, que estamos fazendo planejamento nesse momento, que não necessariamente precisa ser uma crise, pode ser uma oportunidade, em pensar qual é que é as chaves que a gente pode girar para qualificar ainda mais aquilo que a gente já faz. E vocês estavam falando agora há pouco, eu estava escutando a professora Ana e a irmã Adair falando sobre a BNCC. A BNCC, agora, pessoal, jogou no nosso colo tecnologia e metodologias ativas de uma forma que nunca tinha acontecido. A ponto de ter uma competência específica, cultura digital, e outras 3 ou 4 competências que falam da tecnologia literalmente. Portanto, não dá para virar as costas. Não é uma moda. Não precisa ser desumanizador. E tem uma outra questão importante, que a gente presta algumas assessorias para municípios, e eu acho triste e engraçado quando eu escuto a seguinte pergunta: será que nesse processo de reformulação não dá para deixar a tecnologia de lado? Não dá. A tecnologia é um elemento que acompanhou os seres humanos desde sempre e que possibilitou que a gente fizesse o que a gente fez, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, na humanidade. Tá bom? Bueno, agora vamos encaminhando aqui. O Einstein, e aqui uma dica para vocês, quem faz palestra, diz que sempre tu tem que trazer o Einstein citado alguma vez, está aqui, que aumenta muito a aceitação da tua palestra. Tem uma frase atribuída a ele que é impossível querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Portanto, quando a gente estiver pensando em ensino híbrido, quando a gente estiver pensando em ensino remoto, por favor, e aqui está falando do pesquisador que também tem interseções com a educação básica, não somente com a formação de professores, mas com a atividade com a criançada, não façam aquilo que a gente faz em sala de aula. Já vou chegar lá, tá bom? Olha só esse gráfico da avaliação de um semestre de uma instituição que eu acompanho, sobre como foi a experiência de ensino híbrido, que eu comecei a acompanhar agora, de ensino híbrido no primeiro semestre. Desafiador, beleza, mas vamos olhar aqui. Horrível, péssima, ruim, diferente, complicada, difícil, parará, parará. Isso que a gente tem que olhar, principalmente quando a gente está falando com colegas.
mas calma, o negócio não é desesperador. Eu gosto muito dessa frase do Mandela, olha o que ele fala, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, o que nós temos que fazer nesse momento, como instituições de ensino, como rede de ensino, como professores, que temos uma responsabilidade enorme, é escolher se a gente quer ver o que está acontecendo como um fracasso, ou como um golpe, ou como uma oportunidade de aprendizagem. Eu estou muito mais ligado e focado em olhar isso como oportunidade de aprendizagem, tá bom? Eu acho que isso é uma questão bem importante mesmo. Bueno, vamos lá, vamos adiante aqui. Só que é um momento de equilíbrio. Equilíbrio e de juntar duas questões que podem parecer antagônicas. Calma e urgência. Calma porque a gente não tem tempo e nem necessidade de experimentar. Tem muita coisa criada na área de ensino híbrido, tem muita coisa criada na área de metodologias ativas, nunca teve tanto software disponível. A criançada teve, a gente deve ter notado que não é porque eles nasceram com computador que eles dominam muito tecnologia, mas eles apressaram muito o domínio tecnológico. Nós, professores, também apressamos muito o nosso domínio tecnológico, então calma. Tem solução, não somente para ser paliativa, mas principalmente para ser qualificadora. Irmã Dair, professora Ana e também o padre Valdomiro. Qualificadora do que a gente já faz. Agora tem que ser urgente, tem que ser para ontem. Eu fiquei tão feliz, pessoal, quando a Ana fez contato. Obviamente, ela validou junto com a gestão da rede, para que eu pudesse falar com um grupo tão grande de professores. A rede salesiana é muito forte aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, também, para que a gente possa conversar e começar a construir urgentemente as bases sobre as quais a educação vai se estabelecer daqui para frente, que é o tal do ensino híbrido, tá? Esse ensino híbrido é uma modalidade que se organiza de duas formas. Parte da atividade acontece offline, acontece no smartphone da gurizada, no computador deles ou em algum computador, e parte presencial. Vocês já devem ter ouvido falar da pirâmide de Dale, que é uma pesquisa em 1969, e o que o Edgar Dale fez? Ele fez uma pesquisa para verificar o quanto as pessoas lembravam de alguma coisa 2 semanas depois, quando elas leram isso. 10% lembravam. Quando elas escutaram, 20% lembravam. Quando elas viram e escutaram, 50% lembravam de 50% do que viram. Agora, as pessoas que escreveram, interpretaram, expressaram, revisaram, ou explicaram, resumiram, estruturaram, definiram, ensinaram alguém, lembravam de até 95%. Então, vamos pensar a questão do ensino híbrido dessa forma. Aquilo que está na base superior da pirâmide, até conversar, perguntar, repetir, numerar, fica para fora da escola. Fica para fora do convívio. Fica para fora daquela junção de cérebros. E aquilo que tem a ver com escrever, explicar, resumir, fica para quando estivermos juntos. Talvez, são 2 questões que eu aprendi com a pandemia. Uma delas, não arranjar treta em casa porque não tem para onde fugir. Fica tranquilo, releva e vamos adiante, todo mundo. E a segunda questão é, tem coisas que eu não preciso mais fazer quando estivermos juntos. Quando a gente tem que estar junto, tem que ser um momento de celebração, um momento de construção, um momento de estar junto de verdade. Então, deixa tudo que está junto, 80% e 95%, para quando estivermos juntos. O resto vai para quando estivermos online separados. Então, eu separaria em 3 partes, tá, pessoal? Eu já estou me encaminhando para o final para a gente poder conversar. Em 3 momentos. Um momento do antes, que é quando a criançada não está com a gente na sala de aula remota, ou no Zoom, ou na sala de aula física, onde eu vou atuar como curador. Eu vou separar papers, vídeos, notícias, livros, simuladores, infográfico, podcast e vou disponibilizar no ambiente virtual. Ah, Adriano, mas que trabalheira. Só a primeira vez, pessoal. Vejo como uma oportunidade. Depois é só questão de ajustar uma coisa ou outra. Disponibiliza materiais e também pode criar algum contexto de interação entre a gurizada. Não é que o professor antes tenha que trabalhar de novo, respondendo chat, fórum, fazendo uma videoconferência. Não. Tu disponibiliza o material e faz perguntas, dá uma chave de leitura, faz um desafio para que eles possam ter acesso àquele material antes de estarmos juntos. O ideal aqui, pessoal, sabe o que é? Em vez de atuar como curador, porque tem tanta coisa disponível, é você ser produtor. Para mim, o kit básico do professor do século XXI é saber fazer um podcast, super fácil. Saber fazer uma videoaula, mais fácil ainda. Saber fazer um e-book, barbadão.
Tudo é, desde que eu tenho certeza que tem alguns colegas pensando o seguinte: Adriano, eu já tenho tanta coisa para fazer, vai me colocar mais isso ainda? Pessoal, todo profissional, e somos profissionais, todo profissional tem que ver quais são as novas técnicas, quais são os novos instrumentos, como é que se pode, uma metodologia nova para tratar um paciente, para erguer um prédio, não importa. Por que nós professores não fazemos isso? Portanto, colocar 15 minutinhos do meu dia para pesquisar coisas novas é fundamental para que eu possa ser curador. E se eu colocar 30 minutos do meu dia, eu posso ser facilmente um autor de material, de conteúdo. O que acontece no durante? Então, no antes eu disponibilizei material e no durante o que eu faço? É quando a gente está junto, ou no Zoom, ou no Meet, ou em sala de aula. Eu mobilizo por um espaço menorzinho de tempo. Estão vendo agora? Surgiu uma barra aqui, mas aqui tem um estágio 1 bem pequenininho. Eu mobilizo, eu retomo as questões do antes, que antes, esse antes aqui. Retomo, eu não dou aula, eu não repito tudo, eu retomo. Depois de retomar, o que eu faço? Eu faço uma pergunta ou um desafio e boto essa gurizada a trabalhar junto. Dá para fazer todo mundo que está na escola, com todo mundo que está em casa, separa pequenos grupos. O Zoom tem o Breakout Rooms, que é perfeito para fazer isso. Ou eu faço grupos mistos com quem está em casa, com quem está na escola, dá para fazer chover nesse negócio. Eu faço uma pergunta, um desafio que não seja nem muito complexo, que eles não consigam fazer num curto espaço de tempo, nem muito fácil, que eles façam em 5 minutos e fiquem esperando. Esse desafio eles vão trabalhar, o professor está disponível para tirar dúvidas e eles vão dar um retorno para o professor, que pode ser um retorno em infográfico, pode ser um retorno em vídeo, pode ser um retorno em podcast, pode ser um retorno falado, como você quiser. E a partir do retorno, o professor entra em ação e começa o quê? A discussão. Aí fica legal. Então, eu pego o início da minha aula, retomo, eu faço uma questão para que eles possam trabalhar e, em função do retorno deles, eu começo a discussão. Vocês vão ver que nós não vamos precisar ficar conectados 2 horas conversando com as pessoas. Não precisa. Eles geram, eles trabalham e depois a gente discute. E a última estágio, então tem o estágio antes, curadoria, disponibiliza materiais, trilhas, perguntas para mobilizar. No durante, retoma rapidamente, faz uma questão, deixa eles trabalharem, eles aprendem um com os outros, eles vão tirar suas dúvidas, volta para você e vocês discutem. Não é complicado fazer, tá bom? Dá para fazer até interdisciplinar. E no depois, eu ajudo esses caras a darem sentido para tudo. Eu disponibilizo algum material onde eles consigam ver aquele fenômeno físico, aquela reação química, aquele ecossistema acontecendo no mundo real, aquela tipo de organização social se formando, para que a gente possa fechar o ciclo de acesso ao conhecimento. E esse é o modelo do ensino híbrido. Tudo aquilo que é repetitivo, deixa para depois. Cria trilhas e faz perguntas para que as pessoas possam ter acesso. Quando estiverem juntos, mobiliza. E, na sequência, ajuda a acomodar aquilo nas estruturas cognitivas dessa gurizada. Aqui tem uma base, não vou passar por ela, tá? Do que poderia ser a modelagem do ensino híbrido. Tanto do que a instituição tem que fazer, os professores e os alunos, talvez se interesse bastante para a gestão educacional das escolas e da rede de vocês, tá certo? Por fim, vou dizer uma coisa para vocês. O futuro nunca falha, tá certo? O futuro nunca falha, ele chega. Chegou agora, fazendo com que a gente, em questão de meses, tenhamos avançado ou chegado naquilo que as pessoas falavam para a educação daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Uma outra questão que fique bem claro para nós, tá? Tecnologia alguma substituirá o professor. Nenhuma tecnologia substitui o professor. Sabe o que substitui o professor? Outro professor que usa tecnologia. Portanto, hashtag fica a dica. Nós precisamos ter as tecnologias digitais como componentes do nosso arsenal didático pedagógico. Tá certo? Para que a gente possa mobilizar essa gurizada, para que a gente possa criar contexto de aprendizagem quando a gente não está junto necessariamente. Para que a gente possa dar sentido para as coisas de uma forma mais ágil. Para que a gente possa usar essa tecnologia que eles usam de forma superficial, para que eles possam, inclusive, acessar de forma superficial as informações do mundo, para que eles possam verticalizar isso. É fundamental. Vou repetir as 3 questões finais. O futuro nunca falha, ele chega. E chegou mais rápido. 2, tecnologia alguma vai substituir o professor. O que vai substituir o professor é outro professor que usa
tecnologia, tá certo? E por fim, a frase de um grande filósofo, que não é filósofo, esse cara aqui é o tio do Homem-Aranha. Em algum momento que o Homem-Aranha deu conta que tinha um poder grande de influenciar no mundo, de ajudar as pessoas, o tio dele falou o seguinte: olha, Peter Parker, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E o que nós, professores, temos, o que nós, escolas, temos, o que nós, rede de ensino, temos, é um grande poder. A gente não pode cruzar os braços e esperar que as coisas passem. Por fim, para a gente poder conversar, aqui tem, se vocês acessarem esse endereço aqui, tem um e-book com atividades não, um e-book com ferramentas para usar no ensino híbrido. Um monte de ferramentas, link para vocês baixarem, experimentarem. Tem um milhão de coisas, né? Um zilhão de coisas na internet. Aqui a gente trouxe aquelas que a gente acha mais rápida para você se apropriar e poder utilizar. E aqui tem um link para algumas trilhas formativas que a gente oferece lá no Bileb para que vocês possam acessar quando acharem necessário fazê-lo, tá bom? Eu vou vir aqui para cá agora para as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui, vocês podem votar nas perguntas também, tá certo? E eu vou, então, finalizando essa fala, eu vou repassar a palavra para a professora Ana para que a gente possa discutir um pouquinho. Eu apreciei, Ana, porque o tempo que a gente tinha era até agora às 11h20 para falar, e depois uma discussão, então acho que a gente conseguiu manter o horário mesmo com esse ajustezinho no cronograma, tá bom? Vamos lá, sou todo ouvidos agora. Perfeito, professor Adriano, muito obrigada. Com certeza nos colocou aí para pensar, está nos colocando para pensar muito, com elementos bem relevantes, referências, exemplos, questões, inquietações. Então, essa inquietação também, o quanto ela é importante para a gente mobilizar nossas ideias, nossos saberes para buscar essas soluções. E quando você comenta ali do ensino híbrido, né, da nossa responsabilidade de trazer não qualquer ensino híbrido, mas um ensino híbrido que seja humanizador, um ensino híbrido que realmente qualifique todos os nossos estudantes, nossos educadores. Então, é um desafio ainda maior, porque não é chegar em qualquer modelo de ensino híbrido, mas um modelo que tem essa potência de unir o melhor, o mais potente do presencial com o mais potente do virtual, do remoto. Então, aí a gente gostaria de pedir que naquele quadro ali da modelagem do ensino híbrido, se fosse possível detalhar um pouco mais aqueles quadros ali que aparece a instituição, os educadores, os estudantes. Isso. Poderia falar um pouquinho mais a respeito dessa modelagem? Claro, professora. Olha só, obrigado por demonstrar que eu consegui ser claro, né? Pela clareza com que tu colocas as questões principais aqui, né? Antes de a gente entrar aqui na modelagem de ensino híbrido, é importante que a gente coloque na nossa cabeça aqui. Esse modelo de ensino híbrido, que já é adotado nas principais universidades do mundo, muitos países trabalham com isso, e que é, sem dúvida alguma, uma tendência para a vida dessa gurizada, porque os problemas que eles vão encontrar no mundo são todos interdisciplinares, são todos novos. Nem sempre eles vão conseguir voltar para uma instituição física, seja de ensino superior, educação básica, para aprender coisas. E muitas vezes eles não vão ter nem tempo para esperar. Portanto, eles vão ter que lançar mão do quê? De ferramentas, de espaços de aprendizagem, que alguns são mobilizados, inclusive, por instituições convencionais, eu digo as instituições que são presenciais, para que ele possa aprender coisas. Então, eu estou assim, absolutamente convencido de que é importante que cada um e cada uma de vocês veja essa demanda pelo ensino híbrido não como algo contingencial, como algo que vai passar. A gente pode até forçar a passada do ensino híbrido. Eu digo para vocês, é um desserviço. É um desperdício de tempo quando estamos juntos, que é para as coisas que são legais. Aí entra metodologias ativas, aí entra elementos vinculados à mobilização de competências, um monte de coisas que nós estamos livres de fazer. Por quê? Porque aquilo que é repetitivo, aquilo que é maçante, aquilo que não necessariamente precisa ser o professor a repetir todo ano, pode ser feito fora.
pode ser feito em outro momento, tá bom? Então, isso é importante. Então, pensar o modelo de ensino híbrido é fundamental. Por quê? Porque não dá para pegar a receita de bolo. Cada instituição é uma instituição. A mesma instituição, a mesma escola da rede salesiana, que está lá na Bahia, tem diferenças da rede salesiana que está no Rio Grande do Sul. Não sei se você tem escolas na Bahia, estou dando exemplo. E eu não estou dizendo que na Bahia a situação é mais complicada do que aqui, pode ser o contrário. A mesma escola, às vezes, dentro da grande São Paulo, a mesma escola, escolas da mesma rede, dentro da grande São Paulo, tem situações totalmente diferentes. Totalmente diferentes do ponto de vista de domínio tecnológico dos professores. Tem uma questão que um dia eu gostaria de poder conversar com vocês, é sobre competências digitais docentes, que nós temos que desenvolver urgentemente, todos os nossos professores. Tem questões ligadas à infraestrutura, tem questões ligadas ao acesso da criançada nas suas famílias, nas suas escolas, à tecnologia. Então, tem que ser feito no planejamento. Então, por onde passa isso aqui, Ana? Olha só. Diagnóstico da instituição, da escola, da rede, que passa por questão física, de infraestrutura física, passa por infraestrutura digital, ou seja, com a internet disponível, da instituição, passa pela questão da vocação da instituição. Às vezes tem instituições, escolas, que são um pouco mais ligadas nessas questões de inovação, ou por conta da direção, ou por conta de um professor mobilizador, não importa. Então, o diagnóstico da instituição é possível fazer. Depois, a definição de papéis. Qual é o perfil? Aqui está mais ligado ao ensino superior, mas qual é o perfil, que formação eu quero para essa gurizada? Como é que nós vamos trabalhar a divisão de carga horária naquilo que é online e daquilo que é presencial ou síncrono, né? Ninguém está falando de 50-50. A gente está falando talvez de 30% à distância e 70% presencial. Uma outra questão, que tipo de interações vão acontecer nos momentos síncronos, seja em sala de aula, seja no Zoom? É possível fazer interações. É possível trabalhar com metodologias ativas também, mas tem que definir quais são, em função do quê? De quem são os meus professores. Se eu tenho uma equipe de professores mais ligado em tecnologia, eu consigo fazer interações, definir interações mais complexas, mais refinadas. Se eu tenho um grupo de professores que está começando, eu trabalho com interações um pouco mais simples. Se eu tenho um grupo de professores, uma escola onde eu tenho um grupo de professores que domina bastante e outro que está começando, eu trabalho com a proposta, planejo, executo, acompanho e avalio, uma proposta interdisciplinar. Uma outra questão é quais as possibilidades de interação no ambiente virtual de forma assíncrona. Lembram que eu falei que no antes da aula eu preparo um monte de materiais e eu crio chave de leitura, eu faço perguntas, eu peço que eles façam uma síntese, eu peço que eles relatem o que não entenderam. Isso são possibilidades de interação que eu crio e proponho. Quais os conteúdos podem ser assíncronos? Nem todo conteúdo pode ser assíncrono. Eu quero deixar claro com os colegas que estão firmes aqui, tem mais gente do que no início, meu Deus do céu, quase 500 pessoas, eu fico muito feliz. Eu vou até tirar uma foto disso aqui, porque é legal quando a gente vê gente falando sobre questões que são interessantes. Aqui é 443, todo mundo sorrindo. Adriano, mas nós temos pessoas no YouTube também. Meu Deus, então foi a 1000. Tem mais de 500 pessoas aqui participando. Tirei uma foto aqui para me botar num quadro aqui na minha casa. Então, olha só, nem todo conteúdo... Eu não quero que vocês pensem que agora é o seguinte, quando o pessoal estiver junto, ou no Zoom, ou em sala de aula, o professor não pode mais dar uma aula expositiva? Pode! Em alguns momentos é fundamental. O problema é quando é só isso que acontece, tá bom? A questão de infraestrutura. A instituição que tem um makerspace, pessoal, poderia articular toda a vida da escola em torno daquele makerspace, para dar sentido para o resto. Então, é um planejamento. Quais os modelos de interação presencial para diferentes áreas? Quando eu trabalho com matemática, com a parte de exatas é uma, matemática, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias são outras. Com relação aos professores, básico, formação para uso de tecnologias, formação para planejamento em ambientes online, uso de metodologias ativas, que serve tanto para o presencial físico, né, quanto esse síncrono, e competências digitais docentes. Uma coisa que eu acho bem legal, sabe o que é? Quem quer corda, dá corda. Deixa o cara voar, deixa o cara experimentar coisas diferentes. Quem está começando, era bem legal ter um kit de ferramentas. O que é isso? É um kit de formação formado por uso de ambiente virtual de aprendizagem, o básico, uso de ambientes de interação, o Zoom, uma ferramenta de aplicação de testes,
um Mentimeter, um Kahoot, alguma coisa desse tipo, e um Peer Instruction, por exemplo, uma metodologia ativa. Esse é o kit básico com o qual os professores vão trabalhar. À medida que se sentem mais à vontade, a coisa, eles podem ir experimentando outras coisas. Quero fazer um parênteses aqui, Ana. Eu falo sempre rápido e estou falando mais rápido agora, porque eu não quero massacrar vocês por muito mais tempo, me aguentando falar. Mas a questão aqui é a seguinte: às vezes, a liderança, às vezes não, sempre, né? Mas nesse caso específico, o protagonismo da gestão é fundamental. Por quê? Eu falei que a gente pode dar corda para o professor que domina mais e quer fazer outras coisas. Só que tem que cuidar o seguinte: se tu tiver em um determinado ano lá uma turma que tem 6 professores altamente criativos, tu pode gerar uma confusão na cabeça da gurizada. Porque cada professor usa uma metodologia diferente, cada professor usa uma tecnologia diferente, cada professor... Então, ter um kit básico sobre o qual a maioria se organiza para fazer acontecer e uma ou outra atividade um pouco diferente, é bem estratégico que se pense nisso. E com os alunos, porque ninguém pensa nos alunos, espero que vocês tenham pensado, esses caras têm que desenvolver um perfil de estudante remoto, estudante online, do seguinte estilo, e tem que juntar os pais na brincadeira. Eu vou fazer a pergunta para vocês, e a pergunta podia ser professor. Você, para os alunos, você, professor, tem um espaço preparado para dar aula online? De verdade, tipo esse aqui, assim, ó, não é um exemplo, tá? Mas é um espaço para dar aula. Eu tenho um monitor externo aqui, eu tenho lá o meu outro computador, aqui eu tenho um terceiro onde eu organizo algumas coisas, eu tenho tudo na minha mão. É fundamental ter. Tenho uma boa fonte de iluminação, eu tento ter um microfone legal. A minha pergunta é, as crianças têm? Porque é fundamental que elas tenham. A pergunta podia ser feita para os pais. Pai, você preparou um espaço para o teu filho estudar? A Vitória tem um espacinho dela lá, ó. Dá tchau de novo lá, Vi. É o computador dela, tem a escrivaninha. Nem todo mundo tem um espaço grande como esse. Mas é fácil organizar a custo zero. Essa é uma pergunta. Então, daqui a pouco, podia ter um manual RSB do aluno online, que vai ser enviado para os pais, um e-book bonitinho, dizendo, olha, cria um espaço específico para o teu filho, ajuda na criação da disciplina, um monte de coisas que podem ajudar muito, porque nós vamos precisar do apoio dos adultos. Quanto mais nova a gurizada, mais a escola precisa ajudar os pais a compreenderem. Daqui a pouco, uma série de vídeos da importância do estudar, do ter disciplina, do importante do ter cronograma e assim por diante. E também formação para uma postura mais ativa em momentos presenciais. Olha só o que a gente fez. Presenciais online ou em sala de aula, né? A gente fez numa escola que a gente fez uma campanha, a gente fez cursos para os pais. Ah, é Zoom que se usa? Curso de como usar o Zoom, porque algumas crianças não têm ainda a desenvoltura. Ou para o pai, ou para a tata que acompanha, ou para a avó, ou para o vô, para o irmão mais velho. Curso do Moodle, que é o que eles utilizam. Para quê? Para que a gente possa fechar o cerco e ter uma base suficientemente forte e sólida para que a gente possa qualificar a educação a partir desse modelo de ensino híbrido. Ana, falei rapidão, mas só para a gente poder não pular isso aqui. Parece bastante coisa, mas é fundamental para que a gente possa acelerar o processo. Excelente, professor Adriano. Falou rápido, mas muito bem. É muito bom estar ouvindo e com tantas ideias criativas e potentes. Nós temos aqui no espaço de perguntas, várias perguntas. Eu tenho umas aqui também. Para que algumas recebemos aí várias, a gente pode ler aqui algumas para... Tu já selecionou, Ana? Senão eu boto uma que eu selecionei aqui. Sim, tu seleciona a gente tem várias perguntas, né, bem interessantes, vários comentários aqui. Então, a gente vê, por exemplo, a pergunta que o padre Leandro traz, não teremos como fugir mais do ensino híbrido, é preciso trazer os temas relacionados à tecnologia e às metodologias ativas para a formação dos professores. Qual a sugestão de itinerário ou dos conceitos básicos para essa formação? Acho que até contemplou um pouquinho aí ao falar, né, desse kit aí das ferramentas. Isso aí. Que precisam ser contempladas para que eles conheçam, explorem. Mas, padre Leandro, quero fazer e professora Ana, quero fazer um parênteses aqui. É preciso que... É mais fácil se fizermos juntos, tá, pessoal? É muito mais fácil a gente dentro da escola... Se tiver um direcionamento de cima para baixo, melhor. Porque a gente ganha potência,
as escolas acabam melhorando sua infraestrutura. Mas se não, não tem muito isso, a gente tem outras prioridades, identifica dentro da escola 2 ou 3 colegas que se interessem por isso e trabalhem com a lógica de dominar alguma tecnologia para cada uma dessas momentos do processo educativo, né? Disponibilização de materiais, interação, aferição de quanto se conheceu ou não, e uma ou duas metodologias ativas. Tem um monte de estratégia de aprendizagem ativa bem legal, tem brainstorm, tem think par share, think par for, puzzle, aquário, tem uma infinidade de possibilidades que a gente pode usar para ir aprendendo e mobilizando esses momentos, mas mais fácil juntos do que separados. Esse era o itinerário de formação que eu sugeriria. Tecnologias básicas para momentos específicos, processos educativos, metodologias específicas e alguma coisa de criação de conteúdo. Na minha opinião, todo professor deveria saber criar um podcast que é muito legal e potente. Tirei aqui do Padre Leandro. Obrigado, Padre Leandro, aqui do Rio Grande do Sul. Bagé, gosto dessa cidade aí. Obrigada, professor. E temos aqui também 2 questões. O Padre Raimundo comenta: o ensino híbrido representa uma mudança de paradigma do ensino, então ele tem aí esse potencial de ser uma inovação disruptiva. Como que você vê essa questão? E uma outra questão que traz é se o ensino híbrido pode abrir precedentes para a educação em casa, do homeschooling, como que você percebe essa questão? Olha só, Padre Raimundo, eu quero lhe responder em 2 partes. A primeira questão do mudança de paradigma do ensino, me parece que a lógica da educação é essa. Vou fazer uma confissão aqui, mas não vale como confissão porque tem muita gente escutando. Mas quando eu fiz ciência da computação há muito tempo atrás, eu tinha um professor que eu deixei de odiar ele há 20 anos. Eu estou com 47, então. Porque o que ele fazia quando chegava em sala de aula? Ele lia o livro dele. É isso que ele fazia, tá? Mas eu estou falando lá de muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Ele lia o livro dele e a gente tinha que copiar, passava a manhã inteira copiando. E eu aprendi depois de um tempo que a idade não traz só pelo branco na cara da gente, quilos na balança, mas traz também um pouco mais de tranquilidade na hora de analisar as coisas. Eu comecei a pensar que naquela época que nós não tínhamos Xerox, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos um livro para cada aluno, não tinha nenhum, o único livro era o dele, não tinha exigência de ter os livros na biblioteca, a única forma de eu ter acesso àquele material era a partir do que ele estava fazendo, ou seja, ele estava certo e eu estava errado. Então, naquele momento, tinha sentido eu ir para a escola, eu ir para a universidade e escutar alguém me falar e eu copiar coisas. Só que em 2020 não tem mais sentido. Tem um monte de coisas que eu não preciso mais perder o meu tempo, do ponto de vista de ficar repetindo coisas. Todo semestre, pensa você, professor e professora, quantas vezes uma parcela do que você faz é repetitivo. A interação vem depois. Então, quer dizer, e às vezes sobra pouco tempo para te poder interagir e mobilizar. Portanto, o ensino híbrido, na minha concepção, Padre Raimundo, ele é lógico, ele é inteligente, ele é natural, desde que pensado nessa lógica do mobiliza em casa e quando chega na escola, aí faz a gurizada trabalhar com isso. Tem que trabalhar com uma mudança de postura, porque na educação básica não é tanto, mas no ensino superior os caras acham que não precisa estudar fora de casa e é fundamental estudar. Então, inclusive, para a gente resgatar isso aí, né? Então, ele é mais que uma mudança de paradigma. Na minha opinião, ele é o lógico que queiramos ou não, lutemos ou não, nós vamos passar para esse paradigma do ensino híbrido. E aí, Padre Raimundo, como eu tenho um problema sério de memória curta, eu esqueci da segunda questão, professora Ana. Pode repetir para mim? É o homeschooling. Ah, sim, obrigado, irmã Adair. O homeschooling, eu sei que tem um projeto no Rio Grande do Sul aqui rodando e tem mais 2 estados em que isso já aconteceu. Eu acho que é uma tendência, pode acontecer isso, o homeschooling, mas eu não vejo o homeschooling como algo que vai ter um impacto grande no dia a dia das escolas, tá bom? Por quê? Porque por mais que em casa eu consiga, tendo material, eu consiga mobilizar competências, eu consigo ajudar meu filho a aprender, eu não sou pedagogo. Ah, não, mas eu sou pedagogo. Ok, mas eu não sou físico. Ah, não, eu sou físico, mas eu não sou pedagogo nem matemático. Ah, eu sou matemático, mas eu não sou químico. Não, eu espero ter conseguido explicar, né? A questão é, nós temos competências que a educação, o curso superior dá para os professores, do ponto de vista teórico, conceitual, mas também do ponto de vista didático, metodológico, que nenhum pai vai ter.
Não estou entrando aqui numa discussão de que o homeschooling não tem sentido. Eu estou dizendo que a tendência é que isso aconteça, já acontece em outros países, mas que isso não vai ter um desdobramento, um impacto sensível nas escolas que há tempo tem tradição de ensino presencial e espero que criem uma tradição de ensino híbrido com direcionamento de futuro. Essa é a minha... Só queria dar uma pequena contribuição aqui, Adriano, porque nós, como ANEC, né, Associação Nacional da Educação Católica, temos uma preocupação grande, porque é um grupo bastante tradicionalista que está propondo o ensino homeschooling, muito ligado à escola sem partido. Então, é uma proposta assim, que denigre um pouco a imagem da escola e, como você começou falando, a interação é o processo fundamental de crescimento do ser humano. E aqui o que se pretende é realmente tirar a interação, né? Porque não quer uma escola, não quer compreender uma sociedade pluralista na qual nós vivemos. Então, a falta do diálogo que está por trás e outras questões mais, né, são questões ideológicas muito fortes. Então, como a Associação Nacional da Educação Católica, nós temos feito um trabalho grande no Ministério da Educação, porque hoje tem uma corrente muito forte ligada a grupos muito tradicionalistas da Igreja Católica. É uma grande preocupação para nós nesse sentido ideológico. É só isso. Não, perfeito, irmã. E existe para além das questões que só coloca, que são absolutamente pertinentes, tem um outro conjunto de motivos pelos quais é legal a gurizada se encontrar. A gente se constitui como ser humano, a nossa cognição se desenvolve na interação com o outro, né? Essa interação, se dá com o diferente, ela tende a ser mais complexa, ela tende a ser mais rica, né? E quando eu estou na escola, eu tenho, embora sejamos todos correspondentes, eu tenho a minha filha, por exemplo, cada família tem uma sistemática, um é gremista, outro é colorado, vamos falar dessa forma, né? Um acha que pode ter tal postura na mesa, outro acha que não pode. Um tem tal percepção no mundo e outro tem outra. Então, é fundamental isso. Eu não vou entrar aqui numa discussão, até porque não tenho conhecimento disso. Tenho percepções mas sobre o homeschooling, né? Do que é melhor do que. O que eu tenho, assim, a minha percepção é de que um processo educativo vivenciado no compartilhamento da vida com o outro, e o compartilhamento da vida com o outro é, inclusive, a hora do recreio, um correndo atrás... Recreio, olha a minha idade, pessoal. Do intervalo, cada um correndo atrás do outro, cai, rala o joelho, briga um com o outro, vai lá para a direção, não importa. Isso é fundamental, faz parte da formação do ser humano, né? Isso só a escola pode dar. Tem uma outra questão, e de fato, só a escola pode dar. Tem uma outra questão que é de infraestrutura. Por mais que um pai e uma mãe criem uma infraestrutura para a sua escola, para os seus filhos em casa, não é a mesma coisa estar na escola, da sala de aula, do refeitório, do intervalo, do laboratório de informática, que se ninguém me perguntou, mas eu vou dizer, não deveria existir em escola nenhuma, deveria existir maker spaces nas escolas, da quadra de futebol, da saída com os colegas. Isso tudo é fundamental, né? Então, eu acho que é uma discussão que deve preocupar. Eu acho que a gente que faz educação deve colocar as nossas percepções, mas que eu, do ponto de vista prático, não vejo implicações para as escolas que conseguirem. Agora tem uma questão assim, uma questão bem clara, bem forte que eu quero dizer. Eu tenho consciência de que as escolas e as universidades que não conseguirem fazer essa girada de chave, elas vão estar, fornecendo uma educação do passado, 2, perdendo a competitividade, e 3, fazendo aquilo, reforçando aquela frase do Paulo Freire, que existe uma educação para o homem objeto e uma educação para o homem sujeito. Aí eu tenho consciência disso, a gente pode conversar sobre essas minhas percepções em outro momento, se quiserem. Então é importante que, por isso que eu fiquei feliz de estar falando com vocês, que as escolas se preocupem em, de fato, usar esse momento como uma oportunidade para qualificar. Uma outra questão importante do planejamento, né, irmã Adair, professora Ana Paula, colocar no tempo isso. Não se está falando de uma coisa que vai acontecer de um momento para outro, Padre Valdomiro. Mas a gente está falando de uma coisa que pode ser distribuída no ano e no final do ano tu tem uma outra concepção. Não se trata também de abandonar tudo que a gente acredita.
porque muita coisa que a gente faz é altamente válida. Agora, tem coisas que, de fato, a gente tem que olhar e dizer assim, isso eu não precisaria mais fazer. Cada um de nós, pessoal, olha só, cada um de nós que está escutando aqui, quantas vezes nesse tempo de pandemia, que já são quase 190 dias, se já que já não passou disso, participou de alguma coisa e disse, puxa vida, funcionou. Deu certo. Talvez não precisasse. Vamos pensar o seguinte, uma outra questão bem prática. Se esses 436 que estão só no Zoom, tivesse que se deslocar fisicamente para fazer um processo formativo. Não estou dizendo que não é legal estar junto. Eu só estou dizendo que algumas vezes não precisamos levar o nosso corpo. Do ponto de vista de economia de tempo para todo mundo, de economia de recursos para todo mundo, de menos poluição para todo mundo, de poder estar em casa, não é fácil, tá, pessoal? Quem é pai e mãe sabe. Eu amo meus filhos, mas não é fácil. A gente está junto, principalmente no escritório. Ninguém pensou nisso, os arquitetos devem pensar que não dá em homeschooling, assim, ou home office, que não é um home office que a gente está fazendo, para ter todo mundo no mesmo espaço. Porque se é de tarde isso aqui, a Vi já está dizendo, já estaria dito, pai, eu preciso ter aula. E eu já teria dito para ela umas 3 vezes, filha, fala mais baixo. Porque é parte do processo. Então, é preciso que a gente pense nesse momento como uma oportunidade de qualificar. E eu digo, com todas as letras, é possível implementar o ensino híbrido com vistas à qualificação do que a gente já faz. Isso eu tenho certeza. Muito bem, vamos adiante. Professor Adriano, e como tem sido assim a sua percepção em relação às soluções que as escolas têm construído, encontrado? O Luiz Fernando Miguel, lá do Colégio do Carmo Guaratinguetá, traz esse questionamento aqui. Você acha que estamos vivendo uma era Jetson, com a cabeça ainda na era Flintstones, ou estamos aprendendo bem a lidar com a situação atual? Eu achei massa, Luiz. Obrigado pela a tua relação, né? Jetsons e Flintstones fazem muito parte do meu imaginário, né? E tem uma frase do Juan Inácio Pozo que todo mundo atribui ao professor Pacheco, mas é do Pozo, que diz o seguinte: nós temos, pessoal, doa quem doer, tá? É só nessa hora que a gente pode estar errado. Eu lembro que eu falei da Madre Teresa de Calcutá. A gente tem que fazer as pessoas saírem diferentes. O Milton Santos, você deve conhecer também, é um geógrafo brasileiro já falecido, ele falava o seguinte: o papel do intelectual é desestabilizar. Eu estou me colocando como todos somos, mas como intelectual, porque eu estou falando mais coisas para vocês, estou conduzindo o processo aqui. Mas a ideia é desestabilizar, tá certo? O Juan Inácio Pozo fala alguma coisa no seguinte sentido: nós temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Me parece que não dá para levar muito a ponta de faca, mas a gente tem um modelo educacional que se diferencia um pouco do que a gente trabalha, do que a gente teve quando era criança, mas que não se distancia muito, né? Tem um conceito que eu acho muito legal do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT Media Lab, que eles têm um conceito de antidisciplina. Ou seja, se no mundo nenhum problema se resolve com uma disciplina só, uma matéria só, uma área só, tudo é interdisciplinar, por que a escola e a universidade tendem a manter matérias? Lembra quando eu falei disciplinas? Matemática, português, ciência. Lembra que eu falei para vocês que a escola que tem um makerspace poderia mobilizar toda a sua formação em torno daquilo? E mesmo tendo professores que nem curtem muito a questão da tecnologia, podendo atuar de forma potente nesse processo? É o que eu estou mais ou menos querendo falar para vocês. Eu acho que a gente não está numa era Jetsons, porque, agora repetindo um pouco, clareando um pouco, porque nos Jetsons as tecnologias eram vistas como parte integrante do dia a dia. Tinha uma robozinha que fazia tudo, tinha alguns alçapões que tu apertava, caía dentro de uma nave que flutuava, e tudo era muito natural nesse sentido, né? E porque os Jetsons eram, na minha opinião, eram muito assépticos, assim, era muito perfeitinho, era muito tópico, né? Então, eu acho que não estamos, porque nós não chegamos nisso ainda, e é bom que não cheguemos, porque o que nos movimenta é o desafio, né? Sobre estarmos... também não acho que a gente está lá na era dos Flintstones, sabe por quê? Porque, de alguma forma, a gente rapidamente conseguiu manter alguma coisa de pé. Conseguimos fazer a coisa acontecer ainda. O que nós temos que fazer agora, na minha opinião, é sair do basicão, que é usar essas tecnologias, que é, de alguma forma,
pensar como é que a gente pode se adaptar nesse processo e dar um salto. Como a partir do que se tem, eu posso não somente dar o próximo passo, porque me adaptar é morrer lentamente no mundo de hoje, né? A gente fala de tecnologias exponenciais que muito rapidamente transformam as coisas. Vou trazer para vocês, e tem a ver com o que a irmã Adair colocou do homeschooling, e tem a ver com essas tecnologias. O Salman Khan, do Khan Academy, o Salman Khan, ele disse o seguinte, quem não conhece deveria conhecer, porque a gente poderia, em vez de dar aula de reforço, coloca a gurizada no Khan Academy, ele te dá relatórios e a gente pode aproveitar nosso tempo melhor. Ele coloca que ele quer criar uma escola toda baseada no ferramental dele, que ele tem ali, né? E óbvio, onde tiver liberado o homeschooling, aí as pessoas vão poder fazer. Mas vale tudo que eu falei, irmã Alda, a Dair, antes sobre o papel da escola, né? Então, respondendo diretamente, Luiz, eu acho que a gente tem um pé nos Jacksons, porque a gente está usando, porque tem que usar, mas não sabe muito bem, não tem a intencionalidade pedagógica necessária, não tem o planejamento necessário, né? Não tem ainda as competências para que entre no natural, por exemplo, quando fala em podcast, beleza, todo mundo sabe o que é podcast. Em infográfico, beleza, se eu não acho um infográfico, eu posso construir. Quando a gente fala em formatos e você já consegue vincular ferramentas, a gente está bem na era Jacksons. Mas também nós estamos na era Flintstones, né? Porque de alguma forma a gente conseguiu avançar num processo de apropriação básica da tecnologia. A nossa responsabilidade agora é dar o próximo passo. Muito obrigada, professor Adriano. O senhor comentou em alguns momentos sobre as metodologias ativas, o quanto elas podem também ser potencializadas com o ensino híbrido. Poderia trazer um pouquinho mais ali de considerações sobre essa dimensão, do quanto que o híbrido tem essa potência para metodologia ativa estar bem centrada na aprendizagem do estudante, valorizando o seu protagonismo, a sua autonomia, o que ela traz ali de diferenciais para um trabalho ainda mais efetivo. Olha só, lembrem que eu falei aqui dos alunos de criar uma cultura de estudante remoto, né? A metodologia ativa e também dos professores de criarem conteúdo e planejarem a atividade online para que a coisa aconteça. A metodologia ativa, o que ela faz? Ela parte do princípio de que aquelas crianças já tiveram acesso e, de alguma forma, em alguma medida, já dominam um conjunto de informações que possibilitam dar base para uma atividade presencial ou online, em que elas têm que articular essas informações para responder uma pergunta, para resolver um problema, para desenvolver um projeto, para criar um protótipo. Então, eu falei aqui de peer instruction, respondendo uma pergunta. Eu falei de brainstorm, para responder uma questão também serve. Eu falei de design thinking, de aprendizagem baseada em projetos, quando eu falo em executar um projeto. Eu falei em design thinking, quando a gente mencionou a questão de criar um protótipo, tá certo? Só que, para que isso aconteça, a metodologia ativa, eu preciso, e por isso que o ensino híbrido ele é a nova base sobre a qual a educação vai se estabelecer. Eu preciso disponibilizar para a gurizada para que eles tenham acesso a conteúdo, a informações em outro momento. Para que eu não tenha que chegar em sala de aula, e isso é um processo cultural, e repetir tudo e não sobrar tempo nenhum para mobilizar aqueles conhecimentos. Tem uma universidade norte-americana chamada Olin College, que ela é uma universidade de engenharia, onde não tem disciplinas, onde não tem séries e tudo é projeto. Então tem um conjunto de coisas que são disponibilizados fora e aí os alunos têm que ter disciplina, eles têm que criar grupos de estudo externos, e isso a escola pode ajudar, eles têm que criar uma rotina de estudo, a escola cria trilhas de acesso ao conteúdo e perguntas ou elementos mobilizadores para mexer naquele conteúdo. E quando eles chegam, né, dentro da universidade, ou poderia ser da escola, tem um grande projeto para resolver, que um conjunto de alunos vai se responsabilizar por tal parte, outro conjunto por outra parte, eles vão se ajudar e assim por diante. Então, quando a gente fala em metodologia ativa, a gente não pode pensar somente em dominar estratégias de aprendizagem ativa. Eu falei aqui, né, do puzzle, eu falei do aquário, eu falei do think, par, share, think, par, for, do brainstorming, tem um monte e muitos professores que estão escutando, escutam. Mas também criar um contexto onde aquilo possa ganhar sentido. Existem metodologias, aquilo possa ganhar corpo, possa acontecer. Existem metodologias ativas até
para quando tu tem um conjunto de alunos que metade leu, metade teve acessos, metade viu mensagens, tá certo? Viu informações, eu estava vendo a mensagem do Luiz aqui. E outra metade não. Então, tu roda uma metodologia ativa rápida para nivelamento e aí você faz a atividade. Uma outra questão, e por isso que é importante conhecer, Ana, embora o kit seja interessante, quanto mais os nossos professores conhecerem metodologias ativas, melhor. Porque eu posso usar, por exemplo, o peer instruction, que é uma aprendizagem definida por pares, que funciona assim. Tem um material que eles tiveram acesso, eu disponibilizei a trilha, fiz perguntas sobre o material, eles manipularam aquele material, aquele conteúdo, aquela informação. Quando eles chegam, eu retomo rapidamente aquele do antes, né? Aquilo que está disponível, e faço um teste usando um Mentimeter da vida, como é que é o nome? Clipper, não vou lembrar agora o nome daquele aplicativo, onde eu faço 2 perguntas e eles respondem em tempo real. Isso pode ser no Zoom ou pode ser em sala. Se menos de 30% dos estudantes acertaram, eu retomo o conteúdo. Se de 30 a 70 acertaram, eu trabalho com grupos. Faço uma pergunta, eles em grupos vão convencer uns dos outros a sua resposta e depois faça o teste de novo. Se mais de 70 acertaram, significa de uma forma assim geral, todo mundo mais ou menos compreendeu, eu posso ir adiante. Esse é o peer instruction. Então, a metodologia ativa é uma ferramenta poderosa na mão do professor para que a gente possa, assumir uma postura de just-in-time teaching. Just-in-time teaching. Ou seja, ensino em tempo real. Eu consigo identificar em tempo real se aprenderam ou não, e eu trago um reforço, eu trago uma metodologia, eu rodo alguma coisa, uma estratégia, para que eles possam retomar e deixar aquilo mais claro para eles, né? Que é um elemento muito legal, porque senão quando é que a gente tradicionalmente afere quem sabe ou quem não sabe? Quem aprendeu ou quem não aprendeu? É na prova. Às vezes na prova é tarde demais. Às vezes é tarde demais e tu não sabe o que. Então, criar um contexto de acompanhamento gradual da compreensão do que a gente está trabalhando com as crianças é fundamental, inclusive, para que a gente possa chegar um pouco mais longe. E dentro do ensino híbrido, tem uma última questão que eu quero falar, sempre tem a ver com a metodologia ativa também, porque dependendo da metodologia eu rodo em um contexto de compreensão ou não compreensão específico, eu tenho ferramentas que me ajudam a acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Eu falei do Khan Academy, né? O Khan Academy, então, tem um conjunto de alunos de matemática que não dominou muito bem aquilo lá, um determinado conceito. Eu posso sentar com eles e ensinar, ou eu posso cadastrá-los no Khan Academy, eu como professor, e dizer, olha, eu quero que eles aprendam a partir daqui, ou que eles resgatem. Aprender, vão aprender comigo, tá? Resgatem coisas do outro ano que deveriam ter aprendido e não aprendeu, não ficou suficientemente claro isso. Eles vão vendo vídeos curtos, vão fazendo exercícios, acertando e errando. Se erram, vem um outro vídeo. Se acertam, vem um vídeo mais complexo. E o professor ou a escola tem um relatório completo de quem está acertando, quem não está acertando, quem está evoluindo, quem não está. Isso é poderoso, pessoal, para tomar decisões. Em educação, a gente não pode mais ser empírico. A gente tem dados, a gente tem ferramentas, a gente tem um monte de possibilidades que a gente tem que lançar a mão para que a gente seja mais efetivo em formar pessoas que sejam capazes de impactar positivamente no mundo. Afinal de contas, a gente veio para o mundo para quê? Gente, professor, agradecemos muito, já caminhamos aí para o encerramento do nosso evento e a gente vê o quanto é essencial essa sua fala, que nos traz um olhar sobre o ensino híbrido, um olhar responsável, uma fundamentação, nos alerta também para esse cuidado que a gente precisa ter para evitar uma banalização. Infelizmente, no nosso país, a gente percebe o quanto a educação à distância veio sendo banalizada como algo que não requer um planejamento específico, como algo que não requer metodologias próprias. Então, ter esse aprendizado aqui com você, a gente vê que é precioso para a gente ter um olhar responsável para o ensino híbrido, sabendo quais são os requisitos, quais são as exigências técnicas, quais são as exigências em termos de planejamento, que ela se intensifica bastante, quais são as especificidades em relação à avaliação, as interações que vão se complementando entre o presencial e o virtual. Então, assim, foi um aprendizado realmente riquíssimo
a nossa expectativa é que possamos dar continuidade em outros momentos com a sua colaboração para a nossa rede. Vai ser uma satisfação. Sabemos que foi um tempo também curto e deixa essa vontade de querer mais, né, irmã? Aqui eu estava pensando também que nós temos o projeto Crescer em Rede e depois a Ana vai apresentar no momento aqui do Enarce o guia que nós estamos lançando, o Guia 5, mas uma das continuidades pode ser, então, a criação desse kit básico de ferramentas para as tecnologias que os professores usarem em sala de aula, construir este manual a partir aqui também da EDB, da nossa plataforma, integrando o Moodle, os recursos da EDB Plus, que implantamos com os novos livros. A gente pode criar essa proposta, vamos conversar, né, Adriano, mais para frente. E essas interações são muito positivas em relação a isso mesmo. É perfeito, irmã. Muito obrigada, Adriano. Aqui no chat também, vários agradecimentos, elogios, parabéns pela apresentação, excelente, muitas informações relevantes. Então, fica a nossa gratidão e vamos nos comunicando e pensando aí em futuros desdobramentos da sua contribuição também. Claro, eu quero agradecer, irmãs Padre Valdomiro e professora Ana, a oportunidade, né? E me colocar à disposição. Porque essa discussão que a gente fez aqui, ela tem que chegar nos nossos professores. Ela tem que chegar nos pais. Os alunos têm que ser chacoalhados, sabe? Eles têm que ser chacoalhados do ponto de vista, assume a responsabilidade que tu tem como mundo, quer transformar a tua vida, e ao transformar a tua vida, transformar o mundo também. E a gente precisa trazer as claras essa discussão. Então eu me coloco à disposição e olha só a pretensão. Eu tô que nem Jesus Cristo. Se tiver 2 pessoas para me escutar sobre isso, me chamem. Porque a gente precisa conversar sobre essas coisas. A gente precisa trazer as angústias, né? A gente precisa saber qual é a realidade. Como é que a gente pode fazer isso? E principalmente planejar. Né? É complexo? Mas toda grande mudança exige uma grande programação, né? Então, planejar para como é que a gente pode, no menor espaço de tempo, fazer do ensino híbrido uma oportunidade de qualificação da educação. Eu quero agradecer muito a confiança de vocês, quero agradecer muito a possibilidade de ter compartilhado esse momento, não somente com esses 419 professores agora e mais o pessoal do YouTube, mas com a minha filha, sempre na hora do almoço, quando ela me escuta falar, ela vem dizer, pai, eu escutei tu falar aquele outro, pai isso, pai aquilo, eu acho legal, sabe? A gente poder considerá-los no processo. Então, considerar pais, alunos, professores, contexto nesse processo, vai nos ajudar a construir um caminho e uma proposta de ensino híbrido direcionada ao futuro mesmo. Muito obrigado e contem sempre comigo, tá bom, pessoal? Obrigada. Obrigada, professor, mais uma vez.